Olá pessoal, tudo bem? Professor Tom por aqui, como tinha combinado, trazendo a segunda parte do vídeo de aquisições de livros ainda em janeiro de 2025. E o primeiro livro que eu trago, de 2005, é Sábado, de Ian McEwan. Esse livro, o autor retrata o impacto dos ataques às Torres Gêmeas, o 11 de setembro de 2001, na consciência dos ingleses. Acredito que seja um romance meio thriller de suspense, perseguição, de policial. Então tenho bastante expectativa nesse pequeno livro. Um outro livro que eu trago é Nosso Homem em Havana, Graham Greene, outro inglês. E esse livro aqui se passa na década de 50, antes da ascensão de Fidel Castro e a Revolução Cubana. A gente tem um personagem que inesperadamente se torna um espião a mando dos ingleses, e ele vai ter uma série de eventos que ele vai participar, né? Então vai ter conflitos com os norte-americanos e vai ter toda uma tríade de conspiradores. Pelo que eu andei lendo sobre, parece bem cenas de filme, assim, cenário de filme, aquele que a gente vê de espiões, né, espionagem, só que mais leve, num tom mais satírico. O Graham Greene também foi agente secreto, serviu ao serviço britânico de inteligência, então ele usou muito da sua experiência profissional para criar os personagens, o contexto, enfim. Então também tenho bastante expectativa nesse pequeno livro. E aí eu encontrei uma preciosidade da década de 60, Bullet Park, de John Cheever, um autor norte-americano que tem pouca coisa traduzida para o português, e uma edição bem bonita também da Companhia das Letras. É um livro simples, 200 páginas, e aí retrata a vida de um pai, um filho e um adolescente misterioso que chega. Parece ser bem um suspense, assim, bem interessante. Tô louco para ler. Lerei em breve terei vídeo aqui no canal. Tem um autor que eu gosto bastante, principalmente de A Revolução dos Bichos, é George Orwell, né? Então, encontrei lá no sebo dois livros, 1984, que é um grande clássico, né? Não tem muito o que se falar, só que é uma distopia, onde o mundo é uma opressão absoluta e quem resolve pensar é perseguido, né? Tá seriamente em problemas. Então é um grande clássico, literatura fenomenal, escrita na década de 40, né, 1940, e que bastante atual, né? Não perde a preciosidade do tempo. E também peguei esse aqui, O que é Fascismo e Outros Ensaios. Então são uma série de ensaios escritos entre a década de 30 e a década de 40 do George Orwell, que era jornalista, né, além de escritor, e que ele retrata variados temas, desde obras de arte até movimentos políticos e movimentos revolucionários, contra-revolucionários, e aí explica conceitos, né, como o fascismo, né, um tema tão discutido atualmente, né, em vários cantos do mundo. Gosto muito dessas edições da Companhia das Letras, então vai ficar bem bonito na estante. Recentemente eu li um livro do Philip Roth que se chama Por que Escrever. Nesse livro, o Roth aborda, além da temática da escrita, da polêmica dos seus livros mais comercializados, mais vendidos. Ele também entrevista alguns de seus autores preferidos, aqueles que ele considerava heróis, né? E um deles é o tcheco Ivan Klima, que escreveu esse livro, Nem Santos Nem Anjos, em 1999. O Ivan Klima, não sei se é assim que pronuncia esse nome, mas ele escreveu bastante coisa, principalmente quando ele era perseguido pelos soviéticos. Tem pouca coisa em português, então resolvi pegar esse livro aqui para ver se vale a pena, né? Perseguir outras obras, e fiquei bastante curioso lendo a entrevista desse autor para o Felipe Roth. Pouco tempo atrás, uma seguidora aqui do canal, a Livros da Márcia, creio que seja a Márcia o nome dela, estava lendo Madame Bovary, do Gustavo Flaubert. E coincidentemente encontrei no sebo, e a gente já tinha trocado uma ideia que seria uma leitura minha futura, né?
Então foi interessante que estava ali, de bobeira no sebo, acabei pegando, então Madame Bovary do Flaubert, o livro lá do meio do século XIX, vai ser leitura em breve também. De Saul Bellow Henderson, O Rei da Chuva. Então é a história de um cara que está numa crise de meia-idade, larga toda a família, seus problemas familiares, suas ex-esposas, e vai se embrenhar no meio da mata africana, do continente africano. Então, bastante expectativa nesse livro aqui. De Henry James, Os Quatro Encontros. Então, uma coletânea de contos desse escritor mundialmente famoso pela Volta do Parafuso. Então, são alguns contos nessa edição aqui do Clube do Livro. Então, um livro simples, fino. Um Amigo do Mundo, uma coletânea de contos reunidos de Paul Bowles, um escritor norte-americano, professor que largou a vida nos Estados Unidos e foi morar no Marrocos. Então, a sua narrativa, os seus escritos têm bastante influência dessa sua experiência no norte africano. Já li um outro livro dele também, uma coletânea de contos, e eu achei bastante interessante. Então, quando eu vi lá no sebo, resolvi pegar. Do século XVII, nos chegam comédias de Molière. Então, Molière é um famoso escritor de peças como Dom Juan, o Tartufo, o Avarento. Escreveu diversas comédias para o teatro, né? Então, peguei esse livro aqui para conhecer um pouco mais. Então, vou degustar em breve. E de 1935, eu trago Sinclair Lewis, Não Vai Acontecer Aqui. Então, o contexto dessa obra é o seguinte: estavam na década de 30 surgindo alguns grupos fascistas em território norte-americano, né? Então, Sinclair Lewis faz uma sátira de um personagem muito vaidoso, falastrão, anti-imigrante, que concorre à presidência e ganha, né? Então ele tem aspirações fascistas e parece ser bem atual, né? Parece escrito em contexto atual. Bem interessante, não conhecia, mas como é o Sinclair Lewis, um autor vencedor do Nobel, então achei interessante pegar e pretendo ler em breve também. Agosto de 1914, Solzhenitsyn. O Solzhenitsyn foi um cara perseguido pelo regime do Stalin, pelo regime soviético. Então tudo que ele escrevia os caras perseguiam, destruíam, né? Então ele só conseguiu publicar quando ele conseguiu escapar do regime soviético. E um dos seus livros, né, um livro grosso assim, outros também grande, é Agosto de 1914. Não tem muita coisa em português dele, mas os que tem geralmente são volumes de peso, né? Então aqui ele retrata uma batalha do exército russo contra o exército alemão, prussiano, né? No agosto de 1914, são poucos dias em que esse exército russo é derrotado pelos prussianos, pelos alemães, né? Literatura interessante. E o último livro que eu adquiri em janeiro de 2025 é A Canção do Carrasco, Norman Mailer. Então é um tijolão, um calhamaço de mais de 1000 páginas. É uma ficcionalização de um caso real, um cidadão chamado Gary Gilmore, que vai ser executado nos Estados Unidos em 1977 e que depois vai virar filme em 1982 com Tommy Lee Jones. Então, achei bem interessante a proposta, já por ser baseado em um caso real, né? Então, creio que vou gostar. Norman Mailer, que no outro vídeo tinha livro aqui também. Então, pessoal, esses foram os livros adquiridos recentemente. E aí, vocês já conheciam algum? Já conheciam alguns autores? Já leram algum desses livros? Não esqueçam de comentar, não esqueçam de deixar o like, se puder compartilhar o vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!